Boa noite, Heloísa Araújo. Cunha, Vivi Cunha. Ivone, boa noite. Magali, Carlos Henrique, Júlio Falcão, boa noite. Good night. Borketoff, para quem já foi à Terra Santa conosco. Se tiver alguém de Israel, essa hora não vai estar, mas meus amigos lá de Israel. Borketoff, boa noite. Boa noite, Tânia, Cristina, Bahia. Boa noite, minha amiga. Mara, estamos aguardando aí. Luci e Júlio não pode faltar. Luci e Júlio já tem carteirinha e tudo. Jane Letieri, minha amiga, um beijo no coração. Romilda. Jane, cadê o irmão Roberto Letieri? Vamos continuar nossa live hoje maravilhosa, muitas emoções. Estamos entrando aí, todo mundo está entrando agora. Fabrício, Luci Maria, claro, não pode faltar. Heloísa, boa noite. Vamos ver. Luiz Fernando, lá de São Paulo. Fateci, Magali. Vamos ver se o padre já está aqui. Já está aqui. Vamos chamar o irmão Letieri. Continuar nossa live maravilhosa que foi de Paulo. Paulão. E aí, irmão Letieri, irmão Pelicano. Abaixa essa. Está me ouvindo, padre? Não está ouvindo? Não é possível. Todo mundo, quem está aqui participando, está ouvindo? Padre, vê se não está abaixo o seu celular. Não está ouvindo? Gente, quem está aí participando já está ouvindo? Dá um ok se está me ouvindo. Padre, fala alguma coisa, fala. O senhor fala. Gente, o pessoal está me ouvindo? Está ouvindo o padre? Não. Ó, estão me ouvindo, padre. Ó. Só você. Padre, vê se sai e entra. Vou tirar. Isso. Padre sair, vamos ver se a gente chama. Padre está sem som, né? É, já começa, vamos intercedendo já, desde já, rezando, pedindo intercessão. Vamos ver se entra agora. Chamei de novo. Se não, qualquer coisa para a gente não perder tempo. São minutos aí preciosos de ouvir o irmão. Boa noite. Aí, Marcos. Ah, agora sim. Tô escutando baixinho, mas tô. Tá baixinho, o pessoal tá ouvindo bem. O pessoal tá falando assim, tá bom? Gente, quem tá ouvindo bem, fala oi, tá bom, bate um tchau. Ô, Marcos. Fala, irmão. Boa noite. Pelicano. Boa noite. Eu tô escutando baixinho, mas te escuto. Você tá me escutando bem? Tô escutando ótimo. De repente, E a galera aí? É, E a o pessoal galera? tá ouvindo bem. Amanhã só procura outro. Meu coisa de Miguel aqui. Doutor Nossa Senhora, Padre Pio. Amanhã é na atividade da Virgem, né? É, mas dia 8 é aniversário do netinho, viu, padre? Ah, é? Do Joey, filho da Luísa. 1 aninho. Ô, Marcos, obrigado. Mais uma vez, uma alegria poder estar com você, com o povo do Senhor aí, as ovelhas aí que nos escutam. E vamos fazer essa live com muito amor, com muita alegria, com muita seriedade, falando do Arcanjo Miguel e daquilo que é inerente ao Arcanjo Miguel, que é o combate contra os demônios. Façamos uma oração? Sim, vamos fazer a oração São Miguel, pai? Vamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, protegendo-nos no combate, seja nosso refúgio contra as maldades e as ciladas dos demônios. Ordene-lhe Deus instantemente, pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, prestai inferno a Satã e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Que o Arcanjo Miguel nos guarde pelo sangue do Senhor. Que o Espírito Santo nos ensine nessa noite. Amém. Amém.
Amém. Amém. Nos proteja contra todas as ciladas e vinganças dos demônios. Assim seja. Então, posso começar com uma pergunta aqui? Pode começar, Marcos. Vamos falar um pouquinho mais. Eu queria que o senhor falasse mais para nós quem é realmente São Miguel Arcanjo e qual a sua missão, né? Quem é São Miguel? Que fique bem claro. Depois as pessoas estão entrando, estou vendo aqui Irene, a Bruna, minha sobrinha, todo mundo entrando. Depois, no final, vamos ter perguntas, né? Que o irmão Letieri possa responder. Mas qual é? Eu queria perguntar para nós quem é realmente São Miguel e a sua missão. Marcos, fica muito claro eu dizer que quando eu falo do Arcanjo Miguel, ao lado de tudo aquilo que a esposa do Cordeiro nos ensina, a igreja, também a gente leva em consideração a nossa experiência pessoal com esse arcanjo. Ele foi o patrono da minha ordenação. Na minha ordenação ele entrou ladeado de 7 tochas de fogo, né, porque eu consagrei toda a minha vida ao Arcanjo Miguel. Bem, o Arcanjo Miguel, ele é um espírito, um arcanjo maravilhoso, um espírito celeste maravilhoso. O Arcanjo Miguel, é bom sempre relembrar quem, como Deus, é o arcanjo que honra a glória do Pai. O Arcanjo Miguel é o arcanjo que honra a glória do Pai. Não que ele não honre, claro, ao Filho e ao Espírito Santo, mas o Arcanjo Miguel é aquele que gritou diante de Satanás, de Lúcifer, diante da face do Pai: quem como Deus? Então, o Arcanjo Miguel é o arcanjo da fé, aquele que guarda a fé verdadeira, e é o arcanjo da humildade. O arcanjo da humildade, diante da soberba de Lúcifer. É o arcanjo que nos ensina a fé. E quando eu falo fé, claro, a fé na sua realidade verdadeira. A fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo. A fé na esposa do Cordeiro, a igreja. A fé verdadeira que nós professamos. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida e procede do Pai e do Filho. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Creio na comunhão dos santos, creio no céu, creio na vida eterna. Essa fé que o Arcanjo Miguel guarda para nós. O Arcanjo Miguel, a missão dele também é aquele que nos dá a graça da luta até o martírio. O que o Arcanjo Miguel te concede? A luta até o martírio. Eu não vou abandonar o Senhor. Eu não vou abandonar o Senhor, mesmo que custe meu próprio sangue. Então o Arcanjo Miguel é o arcanjo da fidelidade. Uma palavra tão difícil hoje, Marcos. É o arcanjo da fidelidade ao Senhor, da fortaleza interior, da luta. Ele é o príncipe dos exércitos celestes. Verdade? Isso falou da fidelidade, bonito. Para quem está aqui ouvindo, participando, essa fidelidade, irmão, eu tenho meu anjo da guarda, mas no momento assim de como eu pedi a São Miguel, como é que eu tenho assim essa intimidade, qual o caminho para perguntar, se eu falou da fidelidade, em que sentido? Eu sei que a fidelidade de São Miguel, para Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas quem está nos escutando, eu quero pedir a intercessão de São Miguel. Em que momento, em que hora, como é que é? Qual é realmente essa missão? Claro que essa fidelidade é muito ligada ao seguimento do Senhor Jesus. A tua fidelidade à fé, a tua fidelidade à vontade do Senhor na sua vida. Então, quando você passa por uma tribulação,
quando você passa por uma provação, quando você tem a tentação de abandonar o Senhor, de abandonar a doutrina cristã, quando você tem a tentação de abandonar a fé, principalmente a apostasia, largar a fé, abandonar a fé, você invoca o arcanjo Miguel no teu coração. Claro, tem fórmulas de oração o arcanjo Miguel. Por exemplo, eu tenho aqui Tem a novena, esse né? livro belíssimo escrito pelo padre Gilson Sobreiro, sobre o arcanjo Miguel. Você vai encontrar várias orações do arcanjo Miguel, em português, em latim, mas é a nossa intimidade do coração com o arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel, vem em meu auxílio. Arcanjo Miguel, vem em meu auxílio. Deixe-me comparar, é uma comparação meio assim. É como os satanistas invocam os demônios. Por que nós não invocamos os anjos do Senhor? Por que temos tanto medo de invocar os anjos do Senhor? Talvez não medo, ignorância ou não saber, a tua pergunta. É Então, isso. eu clamo arcanjo Miguel com o meu coração. Arcanjo Miguel, vem em meu auxílio em nome de Jesus. Arcanjo Miguel, eu estou sendo tentado na minha fé, a abandonar a minha fé, a apostatar a minha fé. Por exemplo, estou recebendo um convite para ser maçom. Quantos que são tentados a entrar na maçonaria pelo poder e pelo dinheiro? Eu estou sendo tentado aí no espiritismo, que meu pai morreu, minha mãe morreu, meu irmão morreu. Eu quero lá escutar a voz, eu quero ver a psicografia lá, a letra do meu filho que morreu. Então, nesse momento de tentação, por exemplo, dúvidas contra a presença real do Senhor Jesus, o Santíssimo Sacramento. Quantos, Marcos, que sofrem a dúvida? Mas eu estou vendo pão, como que é possível que é o Senhor Jesus? Eu estou vendo pão. Clamo o arcanjo Miguel. Clamo o arcanjo Miguel. Não sei se deu para ficar claro. Essa invocação do arcanjo é muito do coração, é da tua alma, é do teu interior. Arcanjo Miguel, vem. Por quê? Porque o arcanjo Miguel é o patrono da Santa Igreja. O arcanjo Miguel é o defensor da igreja contra as mentiras dos demônios. Marcos, por exemplo. É invocar ele num momento de muita tentação, né, padre? Nós temos o arcanjo Gabriel, né? Então, nesse momento, São Miguel, você está precisando de um auxílio, vamos ser um grande advogado para estar junto com você, porque é uma batalha. Contra a fé. Ele é invocado contra a fé. Ele é invocado contra a maçonaria. Por exemplo, olha, eu estou lendo esse livro aqui em italiano, ó. Traduzir os danos do espiritismo. Aqui, a ação oculta dos demônios quando você busca o que está do lado de lá. Que vem muito os grave. Demônios. É muito grave. É do grande padre Francisco Belmonte, grande exorcista. Quando eu começo a ler esse livro, eu peço ajuda de quem? Eu peço que quem me acompanhe para entender o arcanjo Miguel. Por quê? Porque é um livro que fala da fé, que vai te orientar contra a mentira do ocultismo. Então eu invoco o arcanjo Miguel. Por exemplo, meu marido quer ir para a maçonaria. Minha filha quer ir para o Demolei, quer ser filho de maçom. Meu filho quer ir para o espiritismo. Minha filha está nas drogas. Quem que eu invoco? Quem que eu invoco para que a espada do arcanjo venha e corte isso? O arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel. Ele é... Por isso que ele é também, Marcos, o padroeiro dos soldados. Então, todos o exército cristão católico tem São Miguel como seu patrono. Sabe quem é São Miguel também, Marcos? Você está me escutando? É o flagelo das heresias. É aquele que combate as heresias.
Não é verdade hoje? Você liga, vai para a internet, tem mago, tem bruxo, tem satanista, tem falso pregador do evangelho, tem de tudo. Quem que você vai invocar para te dar clareza? O arcanjo Miguel. Ele vai ser um grande intercessor. Veja assim, até botaram aqui, né? São Miguel defender no combate. É no combate, é um combate, né? Como o soldado o senhor falou. Isso é deixar bem claro que as pessoas têm que saber assim, no momento, todos nós temos um momento de tentação, um momento de fraqueza, né? Nós temos anjos para nos apoiar. São anjos de Deus. Perguntaram se o arcanjo é de Deus. É lógico, o anjo é de Deus, né? São anjos Mas de Deus, claro, que estão aqui para nos ajudar a combater, porque não é brincadeira, né? As pessoas às vezes levam isso assim, não, é só uma passagem bíblica que eu acho muito interessante. O Padre Jonas uma vez falou, né? Muitas vezes a gente entra nesses lugares só para consulta, nada demais, só para ver como é que é, vou conhecer, cuidado, né? Pouquíssimas pessoas estão preparadas para ouvir, ver, participar e não ser contaminado, né? ô Esse é o Marcos, grande perigo. a gente que tem experiência, infelizmente, com o lado oculto ou com os demônios, nós sabemos muito bem a beleza, a sublimidade dos anjos do Senhor. É claro que você tem que invocar o teu anjo guardião. É claro que você tem que invocar. Não estamos aqui falando dos outros arcanjos, Gabriel, Rafael, porque estamos na quaresma do arcanjo Miguel. E eu estou determinando a missão dele, a missão do arcanjo Miguel, te dar coragem, tirar heroísmo na luta até o martírio, te dar fidelidade, te dar fortaleza interior. E é aquele também, que a igreja nos fala, que acolhe as almas no momento da morte, a pessoa na hora da morte. É o arcanjo da agonia. Por exemplo, muitos exorcismos. Uma das realidades que o demônio mais fala, qual é? Eu quero a alma dele. Eu quero a alma dela. É minha. A alma dela me pertence. Quantas vezes escutei o demônio falando isso? Diante do exorcismo. Ela me foi consagrada. A mãe dela me consagrou quando estava no ventre materno. A mãe dela me consagrou em tal situação, em tal realidade. Então, o arcanjo Miguel é o arcanjo do último momento da morte. É aquele que não permite que o demônio se aposse da sua alma. Só um instantinho, Padre. Eu tirei aqui os comentários aqui que estavam passando, estavam pedindo, eu tirei, mas daqui a pouco eu volto, daqui a uns 20 minutos, para tirar as perguntas que eu acho que é interessante, tá? Para a gente parar um pouquinho para ouvir o senhor. Então, Marcos, o arcanjo Miguel ele é invocado também diante dos moribundos. Tá? Lembra que antigamente o moribundo segurava uma vela, o sacerdote estava do lado. Hoje tem esse relativismo de não deixar o sacerdote visitar até um doente no hospital, não deixar dar a unção dos enfermos. Antigamente não. Se colocava uma vela na mão do moribundo e o sacerdote ele do lado com a estola invocando o arcanjo Miguel para que fosse o arcanjo Miguel a levar aquela alma no último momento, porque não há dúvida que o demônio tenta a pessoa momentos antes de morrer. Está na palavra, né? Agora e na hora de nossa morte. Aí vem a Ave Maria, claro, claro. Então, o arcanjo Miguel também, isso eu aprendi logo quando eu comecei a estudar exorcismo, o arcanjo Miguel é o patrono dos exorcistas. É o patrono dos exorcistas, o arcanjo Miguel. E o seu símbolo, né, Marcos? A armadura, o escudo, a espada, que significa o estandarte de Cristo. Então, ele defende a majestade do Pai. O arcanjo Miguel é maravilhoso. O arcanjo Miguel
é igual eu falei da outra vez, imagine um mar de fogo, é o coração do arcanjo Miguel, de amor ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E é o arcanjo, claro, do Verbo de Deus. É o arcanjo do Senhor Jesus, o Santíssimo Sacramento. Então, vamos deixar claro. Então, o arcanjo eu posso invocar, posso pedir a intercessão do arcanjo no momento realmente de combate, momento de fraqueza espiritual, momento até na minha vida que eu esteja passando, pensando besteira. Hoje em dia a gente vê, devido ao Brasil estar passando isso, eu soube outro dia um dado que eu fiquei muito triste, 40 mil suicídios. É um momento muito difícil da pessoa, imagina a cabeça da pessoa, o arcanjo. Mas, padre, eu posso pedir, né, a intercessão do arcanjo, e posso pedir para um filho, para um marido, para uma esposa, para um pai, para uma mãe, eu como leigo, ou é uma oração específica de um sacerdote, ou eu posso realmente, além de eu pedir a intercessão de São Miguel, arcanjo, para defender minha família, um filho, a minha esposa que está passando um momento difícil, alguém, amigo, pode, isso é válido? Mas é claro, é só você lembrar a história de Tobias, de Tobite, de Sara. É lícito você invocar o arcanjo Miguel para toda a sua família. Por exemplo, como nós invocamos o arcanjo Rafael para as viagens. Por exemplo, posso entrar num assunto agora importante. Você sabe, Marcos, vocês que me escutam, que muitos trabalhos invocando demônios é feito em beira de estrada. É feito em montanhas, em encruzilhadas. Esses demônios ficam ali. O que eles podem causar? Acidentes. Muitos acidentes. Entendeu o que eu estou dizendo, não? Sim. Esse pessoal que mexe com o ocultismo, eles fazem muitas coisas nas estradas. À beira das estradas. Fazem coisas encruzilhadas. Invocam demônios. Aí quando você sai, por isso, claro, você não pode, é proibido você sair de qualquer ato de movimento de viagem sem invocar o santo anjo. E aí quem que nós invocamos? O arcanjo Rafael. Aquele que nos guarda de viagem aérea, terrestre, marítima. E também o arcanjo Miguel, porque é o exorcismo. Eu vou dar um testemunho aqui, vou antecipar, Marcos. Você pode encontrar isso até hoje no YouTube, no Ralhel de Franca, de 2007 e 2008. Foi uma adoração noturna, tinham mais de 15 mil jovens. E o Senhor Jesus estava exposto. E o Espírito Santo me pediu, eu tinha invocado o arcanjo Miguel, os santos anjos de cada jovem, que exorcizasse da vida deles os que estavam sendo levados a morrer por acidente de carro. Por obra de demônios. O que aconteceu naquele ginásio foi algo inacreditável. De demônios que saíram, não é que os jovens estavam possessos, mas estavam ali obcecados a poderem morrer por um acidente automobilístico ou de moto, principalmente moto. Eu me lembro bem que eu usei a palavra acidente de moto nas estradas. Então, parece que nós cristãos não cremos nos anjos, né, Marcos? Essa é a tua pergunta. Parece que nós temos uma dificuldade de crer naquilo que não vemos. E o mundo angélico é maravilhoso. O arcanjo Miguel é maravilhoso. E aquilo que eu disse na live passada, você invoca o anjo da guarda da tua esposa, do teu filho, da tua filha, da tua família.
E diz: Arcanjo Miguel, pelo anjo da guarda do meu filho, abençoa o meu filho, abençoa a minha filha, guarda a viagem dele. Protege o coração dele, protege das amizades. Essa oração que o senhor falou é muito importante, né, pai? O pai e a mãe que levam isso, né, consciente, as pessoas às vezes não abençoam. Eu vi um testemunho uma vez de um rapaz que falou que foi através que eu me lembrei, ele entrou nas drogas, de todo dia sair da minha casa, minha mãe, meu filho, Deus te abençoe. Nunca deixava, Deus te abençoe, que os anjos te guardem. E Isso é muito bonito fazer, que o senhor e falou. persignar o filho, Marcos. O que a igreja nos ensina? Lembra? Persignação, persignar, lembra? Cruz, o pai e a mãe têm o direito e o dever de fazer o sinal da cruz na testa do seu filho antes de sair. Filho, o Senhor te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mas e a vergonha de fazer isso? Ah, porque meu filho não crê. Não importa a fé do seu filho nesse momento, importa a tua fé. Meu filho, mãe, pai, estou indo viajar. Filho, vem aqui. O Senhor abençoe tua viagem. O teu anjo te guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E faz a cruz na fronte dele. Aqui em casa, se Nós vamos, possível, nós toda vamos noite, falar, pai. Marcos, dos sacramentais em outra live, da água, do sal, que são Importante. belíssimos para isso, numa outra live. Mas quando eu volto àquele assunto do exorcismo lá no Ralhão de Franca, porque muitos jovens que estavam ali, com palavras de maldição, de pai, de mãe, de avô, de avó, tomara que você morra. Nossa, Pai, me dá uma moto. Tá bom, tá essa moto, que você morra com ela. Palavra de nossa. maldição de pai. Tem disso, Marcos. Palavra de Tem. maldição de mãe. Desgraçado, comprei esse carro, agora não consigo pagar. E aí o filho vai, bate o carro, se mata, cai na moto, se mata. É maldição. Então, quem que tira? Claro que é caro. Não estou aqui dizendo que todo caso é isso. Mas nós temos medo. Nós temos ainda apatia para invocar os anjos do Senhor. Nós temos uma batalha, diz o apóstolo Paulo, e essa batalha é contra os demônios espalhados nos ares. Está claro lá na carta aos Gálatas, aos Efésios. Muito claro isso. E o arcanjo Miguel é maravilhoso por causa disso. Então, o nosso anjo da guarda não é só aquele que nos guarda dos perigos visíveis, mas também dos perigos invisíveis, que nós não sabemos o que pode acontecer. Quando você sai de casa, você corre tantos perigos. A partir do momento, até dentro da minha casa. Então, há uma luta espiritual. Eu vou dar meu testemunho, Marcos, de um momento. E eu tenho que falar. Eu estava em Roma, tinha acabado de falar com o Papa Bento XVI. Eu estava tão alegre, eu estava atravessando ali uma das avenidas de Roma, e com certeza eu ia ser atropelado. E eu senti alguém dando um tapa no meu peito, me tirando do caminho do que ia acontecer. E claramente que é o Santo Anjo. Claro que é o Santo Anjo. Porque o anjo, ele pode se manifestar naquilo que é material. Como os demônios podem. Desculpe a comparação, mas para entender isso. Demônios são anjos, né? O nosso santo anjo pode fazer por nós o que nós não podemos. O nosso santo anjo pode realizar a proteção que nós não podemos. E aquilo que eu dizia, quando você sai de carro, você vai viajar,
Nunca deixe de invocar o santo anjo, o arcanjo Miguel, o arcanjo Rafael, o arcanjo Gabriel, sempre. Por quê? Não vou aqui entrar em detalhes desses trabalhos de ocultismo que são feitos à beira das estradas. E precisamos dessa bênção do Senhor, dessa oração do Senhor. Então, e a oração com fé, né, Marcos? Uma oração com fé, não é só aquela, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Não, aquela oração de Senhor, eu invoco agora o anjo da minha guarda. Eu invoco agora o arcanjo Miguel, para que seja ao meu lado nessa viagem e me proteja, me guarde contra todas as armadilhas dos demônios, contra tudo aquilo que pode macular o meu físico, o meu coração, a matéria. Os anjos guardam o que é material. Tem o anjo da madeira, tem o anjo do aço, tem o anjo do algodão, tem o anjo da borracha, porque Deus criou tudo em volta dos santos anjos, entendeu isso? Então você pode consagrar o teu carro ao santo anjo, você pode consagrar. É que hoje é uma crise de fé imensa, né, Marcos? Imensa com relação a isso. Aí eu compro um carro, que abençoar o carro o quê? O que importa é pagar a prestação. O que importa é estar em dia. Vou lá abençoar meu carro, pedir para parar abençoar o carro, ter um tempo a perder. E às vezes até o sacerdote, infelizmente, nem liga para isso, joga lá água sem fé nenhuma. Então, é preciso reavivar essa luta espiritual. E o arcanjo Miguel é sublime em tudo isso. O senhor está falando muito assim que tem problemas na estrada, na encruzilhada. E, padre, eu vejo assim, quando é feito isso dentro da sua própria casa, isso é muito sério, né, padre? Quando você leva para dentro da sua casa. É importante também. Ô Marcos, nós vamos falar a gente chama de infestação. A gente vai falar de tentação, de possessão, de obsessão, que tem levado tanta gente ao suicídio, à obsessão, mas tem a infestação. Quantas casas a gente vai visitar com infestação, que precisa de um exorcismo? Aí vem a diferença da água benta, da água exorcizada. Eu me recordo que teve um encontro aqui no campo da Ponte Preta, um cenáculo. Eu tinha 1 ano de ordenado, e aí me chamaram lá na capela que tinha uma senhora lá possessa, e a equipe de servos não estava conseguindo lidar com aquele demônio. E eu estava com o Senhor Jesus no peito, na teca, né? Sempre andava com o Senhor Jesus na teca, dentro do peito, nos encontros. E quando eu entrei no vestiário, só de eu entrar no vestiário, ela desmaiou, né? Ficou desacordada. E quando eu joguei a água benta, ela disse, o demônio falou, tá quente. Tá quente. Depois que eu exorcizei, joguei a água exorcizada, tá fervendo, tá fervendo. Verdade, tá fervendo. Então, hoje, claro, a água benta, a gente vai falar dos sacramentais, a água benta tem o seu valor, mas a água exorcizada, o rito de exorcismo sobre a água, sobre o sal, sobre a criatura água, sobre a criatura sal, sobre a criatura madeira, sobre a criatura gesso, sobre a criatura... É fundamental. O senhor está falando, eu estou me lembrando, depois eu vou falar do tio. Conta aquele caso lá que a gente... Não, Você lembra daquele caso lá? Conta aí. Então, padre, eu me lembro assim, porque muitas pessoas falam assim, essa história de demônio,
não é, Jesus colocava como figurativo, muitas pessoas não acreditam, não entram. E até o momento que a gente vê, né? Eu fiz algumas peregrinações com o senhor, me lembro de algumas. Uma delas, em Fátima, me lembro, e vi essa passagem de São Marcos 5, para mim ficou marcado, São Marcos 5, né? Aquela passagem quando a gente também vai na Israel, na Terra Santa, na Galileia, onde Jesus, né, exorciza um demoniado, e os demônios, são milhares, pedem para ir para algum lugar. Aí ele joga ali, tinha uma manada de porcos, ele joga e os porcos se suicidam lá no mar, não é Em isso? Gerasa, à beira do Mar da É. Galileia, isso. Então, aí eu estava lá com o senhor em Fátima, com um grupo, o senhor se lembra bem, não sei se o senhor lembra também, e o senhor estava dando uma palestra lá no santuário para muitas pessoas, e eu falava, padre, eu estou com um grupo, nós vamos ter que ir para Lisboa essa noite e tal, não vamos sair tarde, porque eu tenho um jantar lá, né? Se o pessoal não jantar, o pessoal me enforca. É. Aí ele falou, tá, o senhor falou assim, então vai lá na hora que estiver acabando, mais 6 horas, você vai lá, me pega, me ajuda a sair de lá, e tudo bem. Aí fui lá pegar o senhor, resumindo, aquilo que eu peguei, nós estávamos indo para a sacristia. Aí eu peguei as coisas do senhor, na sacristia tinha a porta de entrada, né? Entramos, todo mundo, entrou mais 2 ou 3 pessoas. E eu me lembro que naquele momento entrou uma senhora, e é assustador para quem participa, né? Para nós, leigos principalmente, cheio de pecados, aí que é o problema, o senhor está falando aí, eu estou sempre rezando aqui em nome do Pai, do Filho, porque não é brincadeira, né? Então eu estava ali dentro da sacristia, me lembro que a porta estava afastada, entrou uma senhora portuguesa e caiu no chão e começou a se manifestar. E as pessoas que estavam na porta, perto dela, saíram. Eu fiquei só eu, o senhor e aquela senhora na sacristia. Eu me lembro que eu fiquei horrorizado. Eu falei, meu Deus do céu, eu me lembrei dessa passagem de São Marcos, né? Ela vai sair de algum lugar, vai para os porcos. Ele não tem porco nenhum, só tem eu aqui dentro. Padre, é muito, mas na hora que a gente vive, vê aquela situação, né? E exatamente o que está na passagem também, eu me lembro que o senhor perguntava qual é o seu nome, e ela falava com aquele vozeirão, aquele negócio todo. Você se lembra que Eu fiquei com o olho desse tamanho, assustado. eu perguntei o nome e ele falou Legião. Então, exatamente e tal. Eu falei, o negócio é sério, meu olho abria, eu só rezava para Nossa Senhora, Nossa Senhora, me abençoa, Nossa Senhora. Eu não queria fugir, não tinha onde fugir. E ali eu tive essa experiência, né? Uma pessoa realmente, o que é triste, era uma senhora portuguesa, eu me lembro claramente depois, o marido entrou, uma senhora casada, e aí o senhor falou que busque aí o passado dela, por onde ela andou, por que ela andou, o negócio dela é grave, não é fácil, vai ter que fazer várias... Oração de cura interior. Então é um negócio que é sério. Tem outras também, mas essa eu me lembrei, né? Que as pessoas às vezes perguntam para a gente, mas também é um pouquinho de exagero, às vezes a pessoa que está participando da live também, acho que o padre está pegando um pouquinho pesado. Deixar bem claro que é tudo em cima da palavra, né, padre? É em cima do que Jesus viveu. Ô Marcos, tem que ficar claro, querido, quem está me escutando. A igreja, a esposa do Cordeiro, a igreja, ela não fala do exorcismo de uma forma banal. Ninguém aqui se alegra em falar dos demônios, mas é preciso falar. E outra realidade, ninguém aqui está com demônio-mania, como esses pastores pentecostais aí, que ficam aí, que um demônio expulsa o outro. Essa é a verdade, né? Você sabe que nessas pseudo-igrejas aí, um demônio expulsa o outro, que o demônio tem hierarquia também. Um demônio que era querubim pode ser expulso por um demônio que era serafim. Então, muito discernimento. Então, quando nós falamos disso, não é um assunto, igual você falou, é muito melhor. Eu aqui está falando de adoração ao Santíssimo, muito mais, mas é preciso. Por exemplo, esse livro aqui, ó, Eu e Satanás. É de um bispo, de um sacerdote, né? E de uma leiga, Andrea Franchini. A gente estuda muito, então, além do estudo, não é só estudo, é experiência. Por exemplo, quando eu falo para vocês, padre, então, antes de viajar, eu tenho que orar. Mas claro que você tem que orar. Não só para te proteger dos demônios. Em gratidão ao Senhor que te deu a vida. Meu filho, minha filha, se você está com a mão no volante, você está com a tua família no seu carro, ou você está viajando, é graças ao Senhor que você está viajando. Então é mais de dever seu orar a Deus em gratidão. Em agradecimento.
É claro, oração de louvor. E é mais discernimento seu orar ao Senhor para que nenhum mal te aconteça. Nenhum mal te aconteça. Porque existe sim realidades além do nosso pensamento. Por exemplo, um caso. Logo que eu cheguei aqui na TV, veio uma menina aqui do interior de São Paulo, de Limeira, e que se envolveu com Demolei. Demolei são filhos de maçons. Era umas 2 horas da tarde. Aí, bateu na porta do meu quarto. Isso fazia um mês que eu estava aqui na TV. Quase 9 anos atrás. A hora que eu abri a porta, estava era com o namorado dela. E que eu costumo sempre fazer, por isso que eu falo da persignação, né? Como é, guardou esse nome, Marcos? Lembra? Persignar-se. Quando nós entramos na igreja, o que temos que fazer? Hoje tem álcool gel, infelizmente, né? Trocaram. Água benta é esse. Trocaram, né? Trocar água benta Mas pelo álcool gel. quando tinha, ainda temos igrejas que tem, graças a Deus, quando tem água benta, você toca na água benta e faz a persignação na fronte, nos lábios e no coração. Geralmente, quando bate na minha porta, quando eu vi na pessoa, a primeira coisa que eu faço é... E quando eu fiz a menina, ela caiu. Aqui o corredor da TV, quem já conheceu aqui é um pouco grande. Ela foi se arrastando como cobra pelo chão até a porta de vidro e depois ela foi voltando. E eu assim, na porta do meu quarto, só coloquei a estola roxa e fiquei assim, olhando em silêncio. E aí eu aprendi, como sacerdote muito santo, a exorcizar com os olhos. A dar bênção com os olhos. Posso dar uma bênção com... Assim, a bênção com os olhos é essa aqui, ó. Então, eu abençoei com os olhos. E ela veio, o demônio se manifestando. Aí eu perguntei o nome dele, de onde ele vinha. E ela pegou, a história estava quase aos pés, ela pegou e puxou as duas pontas da estola e fechou como para me enforcar. Ela cruzou a estola e chegou aqui para tentar me enforcar. Era o intuito desse demônio. E de onde ele veio? Resumindo, Demolei. Eu não falei para vocês que o arcanjo Miguel ele é invocado contra a maçonaria? Depois foram dias, depois semanas. E o namoradinho dela que estava com ela filmou. Depois ele me deu, aí acabei perdendo. Eu lembro que eu mostrei. Eu mostrei, a gente dá risada porque a gente tem que dar essa alegria, né? Porque o Senhor é maravilhoso. Eu mostrei esse exorcismo assim para um jogador do Corinthians naquela época. E aí, por causa daquilo, ele começou a crer no Senhor Jesus, né? Crer no poder de Deus. No poder de Deus. E ele estava sendo convidado aí para a maçonaria, veja só. Perigo, né, padre?
Padre, o senhor falou agora, o senhor é corintiano, né? Isso, para quem está nos ouvindo, isso faz parte. O padre também não é santo 100%, ele é corintiano, então Claro. não é 100% santo. Mas o senhor já me contou várias vezes que o senhor tem muito contato com jogadores e jogadores que voltam para Deus depois que conversam num bate-papo assim mais sério, que as pessoas têm uma direção espiritual mais séria. Eu estou falando isso que às vezes a pessoa que está ouvindo, nossa, isso é assustador. Não é assustador. Isso existe, eu sempre vejo assim. E que a gente tenha sempre, né, a nossa comunhão, a nossa missa, a nossa confissão, não é isso, padre? E saber que tem uns anjos. Eu acho que a E direção Marcos, não é querido, assustadar, mas é para e, esclarecer. nada de medo. Por quê? Deixa eu falar. Você vai fazer essa pergunta, eu vou antecipar. Diante disso. O caso dessa menina que eu citei aqui. Daquela senhora que você citou lá em Fátima, que a raiz era o ocultismo, a raiz era o espiritismo, a invocação dos mortos. Eu me lembro que ela tinha ido à bruxaria, ela tinha feito, não vou recordar o nome, aqueles bonecos que enfiam agulha, É voodoo, né? Voodoo, não. tipo de um voodoo, exatamente. Ela tinha feito isso, me recordo bem. Mas eu aprendi também com o querido Padre Rufus, na minha experiência, que ele me permitia estar ao lado dele, 3 portas que o demônio entra. Pode entrar numa pessoa. Primeira porta, ocultismo. O dano do espiritismo. Não só espiritismo, qualquer tipo de ocultismo. Nós vamos falar nisso, se Deus quiser, mais para frente. Cuidado. O que é oculto. Segunda porta, ódio. Falta de perdão. Um coração que tem ódio. Falta de perdão. Você pode até ter momento de ira. Mas que esse momento de ira, como diz Pedro na sua carta, não se torne um canal para o demônio entrar. Porque a ira, a raiva, a falta de perdão, o ódio. Por exemplo, Marcos, cura interior. Quantas vezes a pessoa vem tremendo assim. Ainda semana passada eu para Eduardo atendemos um caso. Quando na cura interior a pessoa perdoa, ela é liberta. Perdoa o seu pai. Não, perdoa. E quando ela perdoa, ela passa aquela tremura, aquela angústia. Não que todo caso seja uma porta, mas o demônio pode entrar por essa porta. Tá claro? Ele pode entrar. Raiva, ódio, rancor. E a terceira porta é a prostituição. Já atendi vários casos que o demônio entrou no marido ou na mulher com demônios que estavam no motel. Claro? Porque profanaram o leito matrimonial, com a prostituição. Então eu aprendi por experiência com o Padre Rufus que eram 3 portas. Vamos repetir? Primeira porta, ocultismo. Segunda porta, falta de perdão, raiva, ódio, rancor, ódio. Terceira porta, prostituição.
Não é uma questão de demônio mania, não é, Marcos? Não é uma questão de querer ver o demônio em tudo, nem se pode ver o demônio em tudo. Mas é preciso sabedoria. Aquele outro oposto que você dizia há pouco. Ah, não tem demônio, isso é não sei o quê, isso é besteira, isso é invenção da igreja, isso é invenção. E no Evangelho fica muito claro quando o Senhor cura uma enfermidade e quando ele expulsa os demônios. O Evangelho de Jesus é claríssimo. E tem Quando ele está várias passagens. curando Várias o passagens. enfermo e quando ele está exorcizando. Então, padre, agora são 9h50, faltam 10 minutos. Eu ia pedir para as pessoas agora, se eu puder, e vamos deixar já, padre, marcado, tem muita coisa ainda para falar, para a segunda que vem, pode ser? 14 de setembro, às 9 horas, a Segunda-feira que vem, se continuação. Deus quiser. Então, estamos tendo uma aula aí com o irmão Roberto Lettieri sobre isso, é importante, e deixar bem claro, né, que as pessoas que estão nos ouvindo, que ninguém aqui está acusando ninguém, que eu sempre falo o seguinte, que na hora que você cai, na hora que você se machuca, papai e mamãe falam assim, passa o metiolate, aí você tem medo porque vai arder, né? Mas você sabe que vai arder porque depois vai ficar curado. É pior não colocar e deixar a infecção. E outra realidade, Marcos, ninguém aqui está julgando pessoa nenhuma. Nós estamos falando de doutrina. Doutrina. Nós estamos falando de doutrina. Mais do que doutrina, estamos falando diante da verdade do Evangelho de Jesus. Tá bom? Nós não queremos levar ninguém a pensar que é uma acusação pessoal contra a pessoa. Eu só estou dizendo, nós estamos dizendo o quê? Eu estou lendo esse livro, por exemplo. Volto a dizer, tá bom. Tá bom. Bom, você está falando que eu, espírita, tenho um demônio? Eu não estou falando isso. Eu estou falando que os demônios podem agir quando você inocentemente evoca os mortos. Isso é bíblico. É bíblico. Não é eu que estou falando. Não é você que está falando. É bíblico. O que nós precisamos, então? De sabedoria, de discernimento. Essa menina que foi liberta, ela depois me abraçou chorando, de alegria. De alegria. Porque não sabia. Porque não sabia. Padre, irmão, deixa eu ver se tem algum. Falta pouco tempo, eu estou preocupado se alguém tem alguma pergunta para o senhor. Pode fazer. Teve gente que botou aqui. Alguém que tem alguma pergunta, faça de novo. Teve várias perguntas durante a live, eu vi aqui algumas. Né? Importante, umas falou aqui, mas se minha família. Aí o senhor responde mais rápido, porque a gente tem pouco tempo, mas minha família, meu avô, minha avó, meus pais foram, infelizmente, espírita, foram macumbeiro. Teve uma aqui que falou que a amiga participa de Umbanda. E aí, o que eu faço? Né? O que essa pessoa pode fazer para que ela possa ser liberta? Né? Cura de família, como é que é? Como é que seria, padre? Rapidinho que perguntaram. Primeiro é importante, a tua santidade de vida é a grande libertação. A tua santidade de vida, o teu amor pelo Senhor Jesus é a grande libertação. Mas e os meus antepassados, minha árvore genealógica? Leva a vida deles na presença do Senhor. Aonde? No altar da Santa Missa. Celebre missa pela alma deles. Leva eles na presença do Senhor. E a igreja nos ensina com tanta sabedoria, em toda a Santa Missa, do nascer ao pôr do sol, a igreja ora pelos mortos, a igreja ora pelos mortos. Então, leva os seus falecidos na presença do Senhor, e basta. Cura de gerações, padre, tem, não tem? Que isso é válido? Ótimo. Geralmente a oração, a árvore genealógica que nós aprendemos, vai até a quarta, quinta geração. A gente faz por nomes. Mas o Senhor sabe de tudo, você coloca as intenções todas no coração do Senhor. Isso é muito importante. Essa entrega dos nossos antepassados
na luz do Senhor e a tua santidade de vida. A tua santidade, a tua busca da verdade do Senhor. E outra, e nunca condenando ninguém, mas anunciando a verdade. Anunciando a verdade. Sem respeito humano. Olha, eu amo você que é espírita, eu te amo. Eu te amo, eu sento na mesa com você para almoçar, para jantar. Eu te acolho na minha casa se você quiser. Agora, eu tenho que te falar a verdade do Evangelho de Jesus. Eu tenho que te falar a verdade porque eu te amo. Evangelho do Senhor. E se você, na tua liberdade, não quiser escutar, eu continuo te amando da mesma forma. Mas eu tenho que falar a verdade. Eu tenho que anunciar a verdade. E eu queria, Marcos, já abrindo o leque, o coração para a próxima live, dizer o seguinte: a minha experiência dentro do exorcismo, cada pai tem sua experiência, a minha, quando exercia esse ministério em público, era muito claro, era diante do Senhor Jesus exposto. Sempre. 99,9% dos exorcismos que Deus me deu a graça de realizar foi diante do Senhor Jesus exposto, o Santíssimo Sacramento. Sempre. Quem me acompanhou nos encontros pelo Brasil, quem se lembra dos encontros, por isso havia encontros com 25 mil pessoas, eu andava de um por um com o Santíssimo. Eu andava de arquibancada, de degrau por degrau, levava às vezes 4 horas, degrau por degrau, para que cada um pudesse olhar o Senhor de perto. E quando olhava o Senhor de perto, como diz os Atos dos Apóstolos, Jesus passava fazendo bem. Então, era grito, era manifestação e aquele louvor, porque era o Senhor Jesus. Era Ele que realiza, é Ele que é o Senhor, Ele é nossa alegria. Então eu quero terminar essa live dizendo, como nós aprendemos como seminarista, com a maravilhosa irmã Brigitte McKean. Irmã Brigitte McKean, no retiro de sacerdócios, falava assim: agora vocês vão tomar um banho de luz. O que era o banho de luz? Ficar 1 hora diante do Santíssimo Sacramento. Era o banho de luz. Era a cura interior, era a graça da cura interior que nós recebemos. Então, Marcos, você que me escuta, adorar o Santíssimo, ficar na presença dele, buscar essa santidade do Senhor e ter discernimento. E os santos anjos adoram o Senhor. A arte dos anjos é adorar o Senhor. E quando você adora o Senhor, eles adoram com você. Amém. Padre, infelizmente nós estamos aqui com 1 minuto para terminar, o reloginho está batendo. Vamos fazer a oração para o Anjo do Brasil. Vamos fazer rapidinho. Queria deixar confirmar, as pessoas estão perguntando, segunda-feira, Vamos terminar 9 com a oração horas. do Anjo do Brasil? Vamos, mas queria confirmar que segunda-feira, 9 horas, nós vamos ter a live de novo, vamos continuar com esse assunto. Está sendo muito bom para quem quiser, convida os amigos, familiares. Estamos esclarecendo, veja bem que nem o padre está falando, ninguém está julgando, nós estamos falando sobre a doutrina católica, é bem diferente, cada um entenda que tem a doutrina espírita, a doutrina do Umbanda, nós estamos falando sobre a doutrina que é da nossa igreja, tá? Então participe, convide os amigos, convide os familiares, está sendo maravilhoso. Segunda-feira, 9 horas. E, padre, só queria deixar amanhã, para quem está nos ouvindo, eu vou ter uma live, padre, com a Celina Borges, lindo testemunho dela, mulher de Deus. Ela era daquela música Nas Asas do Senhor, né? Ela canta várias músicas maravilhosas. Amanhã, 9 horas, estou com a Celina. E segunda-feira, irmão Roberto Letier. Tudo posso, manda a Celina cantar. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Amanhã vai ser uma live maravilhosa. Hoje, vamos dia fazer da oração. Pátria, oração do Anjo do Brasil. Santo Anjo do Brasil, guarda a terra de Santa Cruz. Ajuda a igreja no Brasil a anunciar o Evangelho com a verdade, com a alegria. Afastai com a força do sangue, da força da cruz, todos os poderes dos demônios. Nos una ao sacrifício de Jesus, oferecido a cada momento nos altares. Dá-nos esse combate espiritual.
Guarda-nos no manto da Virgem Aparecida, para que a vida de Jesus, o único que nos leva da terra ao céu, habite